Até hoje permanece um grande mistério todo o evento que cercou a partida de John Lennon deste mundo. O que foi confirmado de uma maneira duvidosa é a insanidade de um fã obcecado que tentou contra a vida do cantor. Mas ao longo dos anos, muitos pesquisadores afirmaram que a morte do vocalista teve outras intenções. A história do fã com problemas mentais é apenas uma fachada para encobrir um plano macabro realizado pela grande potência mundial que governa os Estados Unidos. Seu maior medo era ver como o único homem estava crescendo politicamente de uma maneira monstruosa. Suas ideias revolucionárias e pensamentos de esquerda estavam influenciando a grande maioria dos jovens daquela época. Ele não apenas estava mudando os pensamentos do Reino Unido, mas em reuniões secretas estava fortalecendo alianças com partidos rebeldes do país americano. Quem diria que um ex-celebridade vinda dos Beatles chegaria a ter tanta influência política? Suas palavras tocavam o coração das massas. Um único homem se tornou o maior temor para os Estados Unidos. Era apenas uma questão de tempo até que um grande movimento revolucionário tomasse o controle das maiores potências mundiais. Mas como tudo isso começou? Como um cantor que antes era considerado popular na música e entre as garotas se tornou um grande problema político para as grandes nações do mundo. Segundo historiadores, tudo começou por volta de 1966, após suas declarações afirmando que a popularidade dos Beatles era maior que a de Jesus Cristo. Depois dessas palavras, centenas de milhares de religiosos que consumiam a música dos Beatles começaram a queimar seus discos. A John Lennon chamou muito a atenção como as crenças, pensamentos e ideologias tomam o controle da vida das pessoas. Apesar de suas declarações terem afastado seguidores dos Beatles, ele ficou maravilhado com toda a reação que isso teve. Como resultado, seus pensamentos foram se voltando mais para um caráter político rebelde. Ele sabia que a grande influência que tinha era criar música com política, algo muito mais penetrante do que qualquer discurso. Com a chegada de Yoko Ono em sua vida, ele encontrou alguém com os mesmos ideais. As primeiras ideias pacifistas do músico se voltaram para o conflito no Vietnã. Apesar de sua nação não ter nada a ver com o que estava acontecendo, ele não podia ficar calado e começou a tomar medidas contra os Estados Unidos. Depois de se casar com Yoko Ono, em 20 de março de 1969, John Lennon afirmou que sabia que a imprensa tornaria notícia qualquer coisa que eles fizessem, não importa o que fosse. Aproveitaram o espaço que a imprensa lhes daria para expressar seus ideais políticos e pacíficos, fazendo isso de maneiras peculiares. O cantor confessou que enviaram cartões dizendo: "Venham para a lua de mel de John e Yoko". A imprensa ficou alucinada, pois, como era lua de mel, o sensacionalismo se apoderou deles e pensaram que teriam relações públicas. Ainda mais sabendo que recentemente haviam lançado um álbum onde o casal aparecia nu na capa. No entanto, tudo se resumiu ao fato de que o casal pediu uma oportunidade para a paz, sentados em uma cama. Algo que enfurecia Yoko Ono era que a imprensa e o governo inicialmente viam tudo isso como uma piada ou como um simples espetáculo, quando na verdade queriam fazer um apelo pela paz. Isso era uma espécie de protesto. No entanto, John Lennon estava calmo.
e disse à sua esposa para se acalmar, pois, por enquanto, era melhor que os levassem como uma piada, já que pessoas que os levam a sério acabam sendo eliminadas, como por exemplo Martin Luther King, John Kennedy, Gandhi e outros. Por enquanto, era melhor que a imprensa e o governo não os levassem a sério, pois ainda assim a mensagem estava sendo enviada e chegando aos corações da população, especialmente aos jovens daquela época. No entanto, quando o casal se mudou para Nova York em 1971, tudo começou a mudar. O governo e a imprensa começaram a levá-los a sério. Como vocês sabem, Nova York é conhecida como a capital do mundo, e o fato de o casal mais influente da época se mudar para lá dava muito o que pensar. Era quase evidente que havia um plano político por trás de cada declaração. Músicas de protesto e cheias de ideias pacíficas vinham do senhor John Lennon. Depois de uma campanha de outdoors, foi apenas o primeiro passo do casal. Apenas isso foi suficiente para que o presidente Richard Nixon começasse a vê-lo com outros olhos. Alarmado pelo que estava crescendo em seu próprio país, decidiu iniciar uma guerra contra os helenos. Pode-se dizer que tudo estava apenas começando. O que aterrorizava o governo dos Estados Unidos é que essa guerra não era com armas, era apenas um homem com uma guitarra e a influência de alcançar milhões. Como poderiam combater isso? Além disso, em certas declarações, John Lennon e Yoko Ono manifestavam suas alianças com ativistas. Eles também mostraram simpatia por Bob Seale, cofundador do partido Pantera Negra, um grande movimento contra o racismo nos Estados Unidos. Já não era mais segredo. Eles estavam apertando as mãos e formando um movimento que acabaria com a hegemonia dos Estados Unidos. A maior potência do mundo estava ameaçada por um músico inglês. Naquela época, Richard Nixon estava jogando a possibilidade de ser reeleito para um segundo mandato, e com a modificação da 26ª emenda, os jovens entre 18 e 21 anos haviam obtido o direito de voto. Curiosamente, os jovens dessa faixa etária eram mais afetos às ideias pacifistas de John Lennon e uma possível turnê liderada pelo cantor para apoiar o Partido Republicano em campanha pelos Estados Unidos era algo que Nixon não estava disposto a permitir, principalmente agora que os jovens seguidores da mensagem de John Lennon podiam decidir o futuro do país. O plano foi simplificado em um ato covarde, neutralizar John Lennon de qualquer maneira. Mas isso não era fácil. Tentar contra a vida do cantor poderia ser ainda pior para o governo. Por isso o plano foi pausado e eles se limitaram a persegui-lo onde quer que fosse. Depois desse conflito, Ronald Reagan venceu as eleições em 4 de novembro de 1980. Segundo as teorias do escritor e pesquisador Fred Hombrer, o novo governo de Reagan poderia estar aprovando os planos correspondentes diante de outra possível ameaça do cantor. Em várias ocasiões, John Lennon afirmava que possivelmente acabariam crucificando-o por seus ideais. Não muito tempo depois, ocorreu o evento e o que todos tristemente já sabemos: a perda daquela língua afiada, como o governo do Norte o conhecia, e também do herói musical com ideias revolucionárias. A história de um músico que aterrorizou a maior potência do mundo foi um capítulo triste na história da música e do século XX. No entanto, para Yoko Ono, sua esposa, aqueles tiros não acabaram com John Lennon.
Ela afirma o seguinte: eu sei que tentaram acabar com John, mas não puderam, porque sua mensagem ainda está viva. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!